Ora viva, minhas senhoras e meus senhores, cá estamos nós, não é? Para mais uma aula. Lembram-se que, como eu tinha dito nas aulas passadas, aliás, como é meu apanágio sempre referir-me às aulas anteriores, não é? Pois esta aula é a aula que corresponde à aula da semana passada, ou seja, a 26 e a 27. Seria a aula de quinta e sexta-feira, a matéria que seria lecionada na quinta e na sexta-feira. Antes de mais, espero que estejam todos bem, espero que, pronto, isto passe depressa e que nós estejamos a acompanhar e que estas aulas, para além do mais, sejam prestáveis. Prestáveis, claro que, como digo sempre, a questão da imediação é muito relevante, não é possível termos isto, vamos aproveitar da melhor forma com os métodos que temos à nossa disposição. E uma coisa é certa, eu depois vou combinar com os senhores, mas talvez depois tiverem algumas questões a colocar, para já, nesta primeira fase, pois o ideal será que, mais ou menos entre uma determinada hora, por exemplo, durante a semana ou até ao fim de semana, mas entre as 7 e as 8 horas, ou entre as 6 e as 8, se quiserem, depois podem dirigir-me algumas perguntas sobre as dificuldades quando estiverem na altura do estudo, por mail. Eu responderei dentro das minhas possibilidades, da forma sucinta, já que podia que fosse tudo mais ou menos ao mesmo tempo, até que nós depois poderíamos ir falando, eu na aula seguinte, eu poderia abordar essa questão de maneira a que escusava de estar a responder por escrito e preferia depois oralmente dar uma resposta conjunta, está bem? Portanto, isso, como lhes digo, é sempre muito relevante, porque o que me importa, acima de tudo, é que os senhores tirem o maior proveito destas minhas aulas e, obviamente, que, como tinha dito já nas aulas anteriores, que foram as duas aulas passadas, nós vamos tratar essencialmente de estar aqui em torno de questões práticas, de casos práticos, tal como fizemos no segundo semestre, como bem se lembra. De qualquer maneira, há sempre um introito e nunca se esqueçam que esse introito é um introito teórico e também nunca se esqueçam que quando estamos a resolver um caso prático, como lhes disse sempre e tenho vindo a dizer, a resposta num caso prático tem sempre cabeça, tronco e membros. Portanto, implica sempre uma introdução, implica um desenvolvimento, implica sempre uma conclusão e, acima de tudo, implica também que nós nos detenhamos numa questão essencial, que é a questão da fundamentação. E da fundamentação jurídica, mais propriamente jurídico-positiva. Nós não vamos falar, aliás, como sabem, é perfeitamente impróprio falar sem fundamentação legal no direito internacional, não há leis no direito internacional público, porém, há aqui uma fundamentação normativa que é muito relevante, além da fundamentação dogmática ou da fundamentação doutrinária. E por isso mesmo, nesta matéria que nós estamos agora a abordar e continuaremos a abordar ao longo desta aula, eu não vou dizer se é uma, se são duas, as aulas que vão ser agora lecionadas, como sabem, cada uma delas corresponde a 45 minutos. A verdade é que nós estamos naquela matéria, estamos a abordar aquela matéria muitíssimo relevante no direito internacional público dos nossos dias e atendendo à conjuntura, volto a frisar, dos dias de hoje, esta conjuntura muito grave, e em que perigam também, pode fazer-se perigar os direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos humanos. Ora bem, e é nesta medida que nós estamos ainda falando do indivíduo como sujeito de direito internacional como sujeito como por excelência de direito internacional, a unidade primária de direito internacional, hoje típica do modelo da Carta das Nações Unidas ou modelo dos direitos humanos, como eu prefiro designá-lo. A verdade é que nós estamos num âmbito muito específico, a tratar de um âmbito muito específico que tem a ver com o direito penal internacional. O direito penal internacional, o direito internacional penal, como queiram, a verdade é que, como analisamos nas aulas passadas, a evolução deste direito internacional penal, desde precisamente os seus primórdios, primórdios, as suas raízes não tão remotas como isso, mas pelo menos a partir do chamado direito internacional humanitário,
de finais do século XIX e que se desenvolveu até aos nossos dias, e também passando precisamente por aquela nota que foi dada mesmo ao nível do Tratado de Versalhes, da necessidade da Constituição já na altura, no pós-Primeira Guerra Mundial, de um Tribunal Penal Internacional, e depois passamos precisamente para Nuremberg. Os princípios de Nuremberg, o Tribunal de 1946, depois o Tribunal de Tóquio de 1948 e até chegarmos aos tribunais ad hoc. Nos tribunais ad hoc, em que demos ênfase particularmente ao Tribunal da Jugoslávia, que se mantém a funcionar, tem sede na Haia, e o Tribunal Penal Internacional do Ruanda. Foram os dois casos que nós aqui abordamos mais, demos maior relevância. Finalmente, não se esqueçam ainda daquela figura que eu abordei e que pretendi distinguir dos tribunais internacionais ad hoc, que são chamados tribunais internacionalizados ou tribunais híbridos, que são tribunais internos, mas com notas de internacionalidade, poderemos dizer, na medida em que são compostos por juízes estrangeiros, portanto, juízes normalmente nomeados por via da Organização das Nações Unidas, e também aplicam não só o direito interno, mas o direito internacional. É o caso típico do tribunal que mais respeito, mais próximo teve de nós, enquanto Portugal, que é precisamente o Tribunal de Timor-Leste, o Tribunal Livre, o Tribunal Internacionalizado de Timor-Leste, para que fossem julgados os crimes cometidos, nomeadamente a quando da invasão indonésia em Timor-Leste e da ocupação indonésia em Timor-Leste e depois todo o martírio, entre aspas, que se seguiu. Ora bem, portanto, estamos aqui ainda, quando estamos a falar do direito internacional penal, como lhes digo, estamos aqui no âmbito dos direitos humanos, estamos no âmbito da análise do indivíduo como sujeito de direito internacional. Portanto, estamos ainda neste capítulo autónomo, na coroação deste capítulo autónomo do indivíduo, enquanto sujeito de direito internacional e, como tal, enquanto titular de direitos fundamentais a nível internacional, os ditos direitos humanos, designados direitos humanos, ou direitos fundamentais da pessoa humana no plano jurídico internacional. Ora bem, como eu lhes disse também, que o Tribunal Penal Internacional, hoje em dia, é considerado, precisamente através do seu estatuto, entrado em vigor em 2002, foi efetivamente, poderíamos dizer, celebrado, é um estatuto, acaba por ser um tratado, é uma convenção internacional, e que foi celebrado em 1998, em Roma, daí a sua designação de Estatuto de Roma. É ele que regula toda a vida hoje, do Tribunal Penal Internacional, não só ao nível dos sujeitos, ao nível do objeto, ao nível do processo, ao nível das penas a aplicar. Ora bem, e portanto tínhamos chegado aqui, tínhamos chegado precisamente ao Tribunal Penal Internacional. Portanto, no fundo, temos aqui estes 4 momentos históricos: o direito internacional humanitário, as convenções de Genebra, depois mais tarde atualizadas precisamente em 1949, mas antes disso temos as primeiras conferências do final de 1964, o direito da Haia, depois passamos então a Nuremberg e a Tóquio, depois os tribunais ad hoc, incluindo os tribunais internacionalizados, e finalmente temos o Tribunal Penal Internacional e o seu estatuto. Ora, muito bem, como eu tinha acabado de referir nas últimas aulas, devemos ter sempre presente agora o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma. Ora bem, este estatuto, que entra em vigor em 2002, como acabei de lhes referir, que foi celebrado em 1998, podemos ainda dizer que foi subscrito, foi celebrado por cerca de 120 Estados, com 60 ratificações, como sabe, que era o número exigido, entrou em vigor em 2002. Este tribunal é um tribunal internacional, tem sede na Haia, na Holanda, já tal como o Tribunal Internacional de Justiça, também tem sede na Haia, tal como o Tribunal Internacional ad hoc para a Jugoslávia, que tem sede na Haia também. A Haia tem, pela sua tradição, desde logo ao nível das convenções, ao nível
das convenções da Haia, da arbitragem internacional, pois tem o direito da Haia, o direito internacional humanitário, tem esta tradição, e como tal é sede de diversos tribunais internacionais, nomeadamente destes dois, do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal Internacional de Justiça, do Tribunal Internacional de Justiça, certo? Ora, como tínhamos visto, é muito importante para termos presente esta importância do Tribunal Penal Internacional e a importância que assume nos nossos dias, ter presentes logo o que diz o preâmbulo do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Já vimos. E esse preâmbulo, de certa maneira, aparece condensado, aquilo que é o essencial do preâmbulo, diria eu, como que aparece condensado, não é verdade, já podemos dizer, nas normas no próprio Estatuto. Podemos dizer que, isto é muito relevante ter presente, que logo no seu artigo 1º, como vimos, aliás, na linha do que já vinha sendo dito no preâmbulo, este tribunal é um tribunal permanente. Antes de mais, é um tribunal. Nunca esquecemos isto, nem podemos esquecer, portanto, dotado de imparcialidade, de objetividade. Portanto, o tribunal é uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade, com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar das jurisdições penais nacionais. Ora, muito bem, portanto, notem, aqui temos várias notas a considerar. Várias notas a considerar é que o Tribunal Penal Internacional, em primeiro lugar, é um tribunal permanente. Está permanentemente em funções. Ao contrário do que se passava com os tribunais ad hoc. Temos aqui o caráter de permanência, que desde logo ajuda muito à natureza que é desejável, que é da sua imparcialidade e da sua objetividade, em primeiro ponto. Depois, com jurisdição sobre as pessoas. Ora, quando se está aqui a falar de pessoas, estamos a falar de indivíduos, estamos a falar de pessoas humanas, estamos a falar de pessoas físicas, estamos a falar de indivíduos. Isto não é questão só de dizer que as pessoas coletivas não têm responsabilidade internacional penal perante o Tribunal Penal Internacional, mas não é só esta, é que nunca podemos esquecer que não são os Estados que são julgados no Tribunal Penal Internacional, mas sempre os indivíduos, sempre pessoas físicas. Quando aqui se diz pessoas responsáveis, estamos a referir-nos precisamente às pessoas físicas, aos indivíduos. Aliás, não é de todo despreciando, desde já, fazer uma referência precisamente ao artigo 25, número 1. Já que estamos aqui a falar de pessoas, falamos do artigo 25, número 1. Ora, o artigo 25, número 1 do Estatuto diz precisamente, e os senhores não vão esquecer-se disto, até para a resolução dos casos práticos, o artigo 25, número 1 diz-nos precisamente que, de acordo com o presente Estatuto, o Tribunal será competente para julgar as pessoas singulares. Será competente para julgar as pessoas singulares. Ora bem, isto significa que o Tribunal julga as pessoas singulares, não julga os Estados, quando muito poderemos dizer que essas pessoas singulares eram ou foram titulares de órgãos de soberania dos Estados. Não são os Estados que são chamados à responsabilidade internacional penal, são sim as pessoas, os indivíduos que cometeram os crimes que estão aqui, os 4 tipos de crimes que já conhecemos, que estão aqui enunciados, desde logo no seu artigo 5º, estão tipificados, os crimes que estão tipificados no artigo 5º. Por outro lado, já agora também é muito relevante o número 4 do artigo 25. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de indivíduos, estamos a falar de pessoas físicas, mas é importante ter presente o número 4. É que o facto de um determinado indivíduo nacional de um determinado Estado, porque era titular do órgão de soberania do Estado, que era governante de um Estado, que não releva aqui a nada, nem é justificação, nem é atenuante. Já lá vamos também. Mas a verdade é que
o facto de existir uma responsabilidade individual dos indivíduos pela prática de crimes, e são estes indivíduos que vêm a ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional e que podem vir a ser condenados pelo Tribunal Penal Internacional, o facto disso não impede, aqui nos termos do número 4 do artigo 25, quando se diz que o disposto do presente Estatuto sobre a responsabilidade criminal das pessoas singulares em nada afetará a responsabilidade do Estado de acordo com o direito internacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando os senhores são defrontados, são confrontados com os casos práticos nos exames, que eles podem ser colocados oralmente, obviamente, situações práticas, em que imaginemos que se fala, como vamos ver já, de uma determinada situação em que há um crime internacional, ou há indícios da prática de um crime internacional pela prática de um determinado governante, do ministro, do presidente de um Estado, do primeiro-ministro de um Estado. Temos o crime de agressão, como vamos ver, e o crime de genocídio. Esse indivíduo, nos termos do artigo 1º, como já vimos, e do artigo 25, pode vir a ser chamado e ser julgado perante o Tribunal Penal Internacional. É ele, indivíduo, independentemente, já agora, da sua qualidade oficial. Independentemente de vir invocar que o fez porque era primeiro-ministro, porque era príncipe, porque era presidente, não interessa. Isto é o que diz aqui o artigo 27 também, a chamada irrelevância da qualidade oficial. Portanto, são indivíduos chamados a julgamento, indiciados, artigo 25, depois que sejam maiores, portanto, não podem ser menores de 18 anos, é o que diz o artigo 26 também. O Tribunal não terá jurisdição sobre pessoas que, à data da alegada prática do crime, portanto, atenda-se sempre à data da prática do crime. Se à data da prática do crime o indivíduo era menor, não tinha ainda completado 18 anos, não pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Tem que ser maior, certo? E depois, não releva a qualidade oficial. O artigo 27, número 1, diz que o Estatuto será aplicável, ou seja, será submetido ao Tribunal de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma baseada na sua qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de chefe de Estado ou do Governo, de membro do Governo ou do Parlamento, de representante eleito ou de funcionário público, nos termos do presente Estatuto, nem constituirá de per si motivo de redução de pena. Portanto, nem sequer é uma atenuante. A qualidade oficial não conta para nada. O que interessa, efetivamente, é a prática do ato esse criminoso, que é imputável a um determinado indivíduo. Ora, isto foi só um avanço já para lhes dizer que é muito importante ter presente que no Tribunal Penal Internacional são julgados indivíduos maiores, independentemente da qualidade oficial que tenham. Certo? Portanto, quando surgir uma questão em que há um determinado indivíduo que até assumia, exercia funções, tenemos de primeiro-ministro num determinado Estado, mas que é imputado à prática de um crime, e que venha a ser julgado por prática desse crime. É o indivíduo. Portanto, como vamos ver, o Tribunal Penal Internacional não vai atuar contra o Estado de que esse indivíduo é nacional ou de que ele era governante, ou ainda é. Não, não. Vai atuar contra o indivíduo. É o indivíduo que é julgado. Primeiro ponto. Mas, como diz aqui o número 4 do artigo 25, isto é muito relevante também, o facto do indivíduo ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, isto não impede que o Estado, agora, Estado de que ele é nacional, possa vir a ser demandado em termos de responsabilidade por um facto ilícito, não é uma responsabilidade criminal, não é por facto censurável como um crime. Não. É um facto ilícito, contrário ao direito internacional, que provocou determinados danos a um outro Estado e, como tal, esse Estado pode vir a ser julgado por ser demandado por esse Estado. Obviamente, onde é que ele vai ser demandado? Em princípio, está demandado no Tribunal Internacional de Justiça. Isto é o Estado. Portanto, temos aqui dois tipos, duas espécies de responsabilidade, que são complementares, mas cujos sujeitos são distintos, certo? Os sujeitos passivos. Por um lado, no caso da responsabilidade internacional penal, é o indivíduo, que é aquela que nós agora estamos a tratar. Na responsabilidade extracontratual, por factos ilícitos, ou responsabilidade por factos do Estado por factos ilícitos,
quem é responsável agora é o Estado em si. E é nesse âmbito, precisamente, que tem relevo o número 4 do artigo 25 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Isto é, quando diz que o facto de um indivíduo nacional de um Estado, que até podia ter sido governante desse Estado, ser julgado no Tribunal Penal Internacional, isso não obsta a que o próprio Estado depois não possa ser ele próprio julgado enquanto Estado, para efeitos, diríamos nós, de responsabilidade civil pelos danos que causou com a prática de determinados atos ou factos considerados ilícitos porque contrários ao direito internacional. Estão a fazer entender? E, portanto, podemos ter situações em que haja interesse, por um lado, em julgar o indivíduo criminalmente no Tribunal Penal Internacional e julgar o Estado do ponto de vista civil, pela prática de factos, um facto ilícito, factos ilícitos contrários ao direito internacional, mas esse Estado vai ser julgado agora não pelo Tribunal, obviamente, pelo Tribunal Penal Internacional, mas será, em princípio, pelo Tribunal Internacional de Justiça. Lembram-se que eu lhes disse na última aula que o Tribunal Penal Internacional julga indivíduos, o Tribunal Internacional de Justiça julga Estados. Só os indivíduos é que podem ser sujeitos passivos no processo perante o Tribunal Penal Internacional. Só os Estados é que podem ser sujeitos passivos, aliás, passivos e ativos, perante o Tribunal Internacional de Justiça. E porquê é que eu faço muita questão de falar nisto? Precisamente porque, normalmente, num caso prático, aparecem precisamente estas duas situações. Neste macro caso prático, o Souto Jonas Machado normalmente enquadra uma situação, formula uma determinada situação com determinadas características, onde vamos encontrar precisamente estas duas formas ou duas espécies de responsabilidade. A responsabilidade internacional penal, em que há um indivíduo que virá a ser julgado pela prática de um crime internacional no Tribunal Penal Internacional, e depois a responsabilidade internacional dos Estados pela prática de factos ilícitos. No fundo, os factos são praticamente os mesmos. A sua qualificação é que é distinta, consoante estejamos perante uma responsabilidade penal do indivíduo ou uma responsabilidade civil por factos ilícitos do Estado. Certo? Ora, muito bem. Isto é que é importante nós termos presente. E por isso é que depois eu vou colocar-lhes aí na plataforma e os senhores terão acesso a isso, que é precisamente o chamado projeto de artigos sobre a responsabilidade dos Estados por factos ilícitos, a responsabilidade internacional dos Estados. Projeto de artigos porquê? Porque, como disse, não é ainda um tratado, mas é um projeto de tratado, é onde está condensada a principal doutrina acerca da responsabilidade internacional dos Estados, e é isso que é aplicado, tem vindo a ser aplicado pelos tribunais internacionais, maiormente pelo Tribunal Internacional de Justiça, quando está no âmbito da resolução pacífica de conflitos, quando está precisamente a julgar Estados, litígios entre Estados. O Estado A, que é o Estado autor, contra o Estado B, que é o Estado réu, e neste caso dizemos que o Estado A tem legitimidade processual ativa e o Estado B, o Estado réu, tem legitimidade processual passiva. Isto é matéria que depois irá ser estudada mais tarde, devidamente no direito processual civil, Como veem aqui, tudo se estuda: direito das obrigações, direito e processo penal, direito e processo civil. Certo? Ora bem, mas estávamos então a ver, e por isso é que eu parti aqui precisamente para o artigo 25, 26 e 27, onde falei que se trata de uma responsabilidade criminal individual, sempre indivíduos, são estas as pessoas a que se refere o artigo 1º, excluem-se os menores, não há responsabilidade de menores, penal de menores, e é irrelevante a qualidade oficial do indiciado, do acusado. Ora, muito bem, ou do indivíduo, sempre do indivíduo que é acusado. Portanto, em primeiro lugar, já vimos, o tribunal, nos termos do artigo 1º, é um tribunal permanente, tem sede na Haia, já lhes disse, tem jurisdição sobre as pessoas, sobre os indivíduos, responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional. Notem, minhas senhoras e meus senhores, estamos a falar no artigo 5º, aí é que estão enunciados os 4 principais, os crimes com maior gravidade no plano internacional. Que crimes são esses? Já sabemos
crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão. O Tribunal Penal Internacional só julga estes 4 tipos de crimes. Não quer dizer que as legislações nacionais, como é o caso da nossa que falamos na última aula também, não contemplam outros crimes internacionais que possam ser julgados pelos tribunais internos. Não, mas o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição, em termos de objeto, apenas sobre estes 4 tipos de crimes. Crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão. Portanto, são os crimes de maior gravidade. Pode haver a pirataria, por exemplo, já falamos sobre isso, também é um crime internacional, mas não está aqui, não está aqui presente no Estatuto, que tem, e já agora volto a frisar, também mais uma nota característica, dizemos nós que este tribunal tem uma origem convencional. E a origem convencional porquê? Porque está na base do tratado. O Estatuto é um tratado, ou melhor dizendo, o Estatuto está contido num tratado, numa convenção internacional de Roma, por isso é que foram ratificados, foi ratificada por 60 Estados, foi subscrita por 120, e etc. E as conversações andaram em torno de 150. O que está aqui em causa foi nada mais nada menos todo o procedimento, que os senhores já conhecem, da feitura, da celebração de tratados internacionais. Este estatuto integra, podemos dizer, está vertido num tratado ou numa convenção internacional. Notem por isso mesmo é que há aqui até aquele órgão sui generis que eu já lhes falei, sobre o qual já lhes falei, precisamente, que é o órgão sui generis, que não é nada mais nada menos do que a Assembleia dos Estados-Partes. A Assembleia dos Estados-Partes está aqui, referida no artigo 2º, e depois no artigo 112, que é muito relevante, porquê? Porque aí é sui generis, porque não é normal, que estamos a falar de um estatuto cria um tribunal que tem personalidade jurídica, notem, tem personalidade jurídica internacional. Já sabemos que tem personalidade jurídica, nós temos o artigo 4º, né? Mas ao lado do Tribunal propriamente dito, existe esse tal órgão, diríamos nós, quase, entre aspas, quase parlamentar, que é nada mais nada menos do que um órgão que vai, eu diria mesmo, de um ponto de vista quase de política criminal internacional, que controla a atividade do Tribunal Penal Internacional, acompanha, eu não gosto do termo monitorizar, acompanha. E é esta Assembleia que elege os juízes, os primeiros 18 juízes que foram eleitos, logo em 2003, foram eleitos pela Assembleia dos Estados-Partes. É ela que elege os juízes para o Tribunal Penal Internacional. Portanto, estamos aqui perante também um tribunal de origem convencional, que se assenta num tratado. E, finalmente, a outra nota, que é extremamente, uma não, duas no fundo, que são extremamente relevantes, que é precisamente o facto de se tratar de um tribunal que é complementar, subsidiário também, das jurisdições penais internacionais. É complementar. Primeiro, dizemos que é complementar porque só deve atuar quando não atuam as jurisdições nacionais. E depois não atua a título subsidiário, isto é, complementa, mas não é o órgão hierarquicamente superior. Não é um órgão, não se pode dizer que o Tribunal Penal Internacional é um órgão jurisdicional que integra, podemos dizer, a hierarquia dos tribunais nacionais. Não, pelo contrário, é um órgão, é um tribunal internacional, assim como é o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal Interamericano dos Direitos do Homem, ou o Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos. São tribunais internacionais. E atuam numa relação de complementaridade. O que é que eu quero dizer com isto? Atuam numa relação de complementaridade e de subsidiariedade relativamente às jurisdições nacionais. Isto significa que, em primeiro lugar, quando está em causa um comportamento que é detectado, já vamos ver como, que é imputável a um determinado sujeito, e comportamento esse que pode constituir um destes 4 tipos de crime, esse comportamento até pode constituir um comportamento em sentido amplo, a atuação desse indivíduo até pode preencher mais do que um destes tipos de crime, mas quando está em causa um determinado comportamento imputado a um determinado sujeito, um determinado indivíduo, preenche
os traços característicos, porque estes traços característicos depois aparecem-nos aqui à frente, precisamente, no artigo 8º, no artigo 8º, não, perdão, no artigo 9º, onde estão aqui precisamente os elementos constitutivos dos crimes. Os elementos constitutivos dos crimes. E temos depois a enumeração aqui de cada um desses crimes, a sua tipificação, no artigo 6º, crime de genocídio, o artigo 7º, crimes contra a humanidade, artigo 8º, crimes de guerra, e o artigo 8º diz do crime de agressão. Como sabem, desde a Conferência de Kampala de 2010, certo? E foi o crime de agressão só passou a ser julgado a partir de 2017, porque até aí que havia era, originariamente, no artigo 5º, número 2, havia a tal promessa do crime de agressão, de tipificar o crime de agressão e do tribunal vir a julgar o crime de agressão, só que isso só ficou definido a partir da alteração depois que foi operada no Estatuto após a Conferência de Kampala de 2010, em que aí ficou tipificado então o crime de agressão no artigo 8º bis. Ora bem, então, como estávamos a ver, Tribunal Penal Internacional, um tribunal permanente, uma instituição permanente, sede na Haia, origem convencional, com base num tratado, dotada de personalidade e de capacidade jurídica internacional e, finalmente, ainda, dizendo nós, que está, é complementar e é subsidiária em relação às jurisdições nacionais ou aos tribunais nacionais. Note-se ainda, isto é importante também referir, que nos termos do artigo 2º há uma relação, diríamos nós, direta entre o Tribunal Penal Internacional e a Organização das Nações Unidas. Não podemos esquecer que este tribunal é um tribunal que vem concretizar essa nota característica do modelo de direito internacional da Carta das Nações Unidas, que é precisamente um modelo que vai erigir o indivíduo em sujeito por excelência de direito internacional. Portanto, há aqui uma proximidade muito grande entre a organização, o funcionamento da Organização das Nações Unidas, como base, podemos dizer, de todo o sistema, todo o modelo de direito internacional, e o próprio Tribunal Penal Internacional, enquanto sendo um tribunal que vai, efetivamente, comprovar essa personalidade jurídica internacional do indivíduo. Não só porque são os indivíduos que são julgados, legitimidade processual ativa, como também são os direitos dos indivíduos, os direitos humanos, que são protegidos por via do julgamento destes 4 tipos de crimes, da eventual condenação pela sua prática. Ora bem, portanto, aqui no artigo 2º há uma nota precisamente a essa relação com as Nações Unidas. A relação entre o Tribunal Penal Internacional e as Nações Unidas será estabelecida através de um acordo aprovado para a Assembleia Geral, dos Estados-Partes. Lá está a Assembleia dos Estados-Partes, esse tal órgão sui generis que vai estabelecer, que representa, no fundo, o Tribunal nas suas relações com a Organização das Nações Unidas. Finalmente, nos termos do número 2 do artigo 4º, importa ainda referir que o Tribunal pode exercer os seus poderes e as suas funções nos termos do Estatuto no território de qualquer Estado-parte. Estado-parte no Estatuto. E por acordo especial no território de qualquer outro Estado. Um acordo especial, mesmo que esse Estado não seja parte. Portanto, em princípio, este Estatuto, daí a sua natureza convencional, aplica-se aos Estados-partes, não se aplicará aos Estados que não são parte no Estatuto. Notem que isto levanta algumas problemáticas de ordem dogmática, de ordem doutrinária. Pode dizer-se bem, então os Estados que não estão parte no Estatuto, ficam os indivíduos que são nacionais desses Estados, ficam completamente imunes, não tem que estes Estados não têm que colaborar com o Tribunal Penal Internacional na Justiça Penal Internacional. Pois há quem diga que sim, porque estas normas seriam como que normas que imporiam obrigações erga omnes. Bem, mas isto não é claro, quer dizer, não é, podemos dizer que não é assente, não está assente. Não há podemos dizer que não há uma concordância, ao nível da doutrina. É indiscutível, obviamente, que este Tribunal e este Estatuto vincula os Estados que são parte do Estatuto. Vincula os Estados que são parte do Estatuto. E, portanto, aplica-se aos Estados parte, e aplica-se, obviamente, aos indivíduos que são nacionais desses mesmos Estados.
Quanto, então, aos crimes, aos vários crimes que estão aqui tipificados. Temos, como digo, no artigo 5º, a enumeração dos vários tipos de crimes, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Artigo 6º, desde logo, o crime de genocídio. Artigo 7º, os crimes contra a humanidade. Artigo 7º. O artigo 8º, temos os crimes de guerra. E o artigo 8º diz, pois agora refere-se precisamente ao crime de agressão, precisamente introduzido após a Conferência de Kampala, onde ficou definido esse crime. Ora, muito bem, no que respeita, antes de mais, ao crime de genocídio. Ora bem, o crime de genocídio, como eu tinha dito aos senhores no outro dia, este crime de genocídio foi um crime que se autonomizou precisamente dos crimes contra a humanidade, e, por exemplo, no entender do Dr. Ferreira de Almeida, trata-se de um crime que contém um dolo específico. Obviamente que é um dolo específico, mas acentua a sua gravidade, a lesão aos bens jurídicos essenciais da dignidade da pessoa humana, que emerge da dignidade da pessoa humana. E, precisamente, este crime está aqui tipificado no artigo 6º, quando se diz que entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, e agora note-se, praticado com a intenção de destruir. A intenção aqui é o dolo, intencional. Para quê? Por exemplo, cometer homicídio contra os membros de um grupo, mas com uma intenção específica. Qual é? De destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, rássico ou religioso enquanto tal. Certo? Religioso enquanto tal. O que é que isto quer dizer? Há aqui uma intenção, por exemplo, de cometer um crime contra uma determinada população civil, também poderá ser entendido como uma população militar, mas, precisamente, com a intenção de destruir com uma intenção específica, que é destruir aquele grupo enquanto tal, pelo facto de ser preto ou de ser branco, pelo facto de ser muçulmano ou de ser cristão, pelo facto de ser inglês ou de ser marroquino, certo? Bem, é essa a intenção que está em causa. Portanto, destrói-se a intenção de destruir no todo ou em parte, e pode ser através do homicídio, a linha A, ofensas graves à integridade física ou mental, a sujeição intencional do grupo a condições de vida pensadas para provocar a sua destruição física total ou parcial, ou seja, por exemplo, matar à fome um determinado povo, impor medidas destinadas a impedir os nascimentos, castrações, tudo isso, certo? Ora bem, isto significa que até a transferência à força de crianças de um grupo para outro. Portanto, isto é o crime de genocídio. O artigo 7º refere-se precisamente aos crimes contra a humanidade. Ora, os crimes contra a humanidade estavam inicialmente inseridos no crime de genocídio, depois autonomizou-se. Note-se que, em 1948, há a Convenção dos Crimes de Genocídio e entendeu-se que até já estaria aí na altura de criar um tribunal internacional para condenar, para julgar e condenar os autores de crimes de genocídio. Mas nos crimes contra a humanidade está aqui presente no artigo 7º, segundo tipo de crime. Qualquer um dos atos, portanto, crimes contra a humanidade, serão qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Homicídio, extermínio, escravidão, perseguição, tortura, violação sexual e etc. Escravatura sexual. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que aqui temos ataques contra populações civis, Portanto, isto significa que não é necessário que exista um estado de guerra, não é necessário que exista um estado de guerra, e pode ser cometido um crime contra a humanidade. Nem é necessário que exista um ato de agressão no sentido tradicional do termo. Podem ser cometidos crimes contra a humanidade, contra qualquer população civil, como aqui se disse,
mas dentro de um quadro de um ataque generalizado, sistemático. Não pode ser um ataque esporádico. É generalizado, é sistemático. Portanto, não quer dizer que os crimes contra a humanidade não possam ser cometidos em tempo de guerra. São. Mas, obviamente, que mesmo no caso de não haver uma situação de guerra, se é que hoje se pode falar apenas de guerra declarada no sentido internacional do termo, principalmente a questão do terrorismo internacional, quando se prende com o terrorismo internacional. Note-se que em 2001, quando foi do ataque às Torres Gêmeas, do 11 de setembro, pois se o tribunal estivesse em vigor e se esse estatuto estivesse em vigor, se estivesse em funcionamento do tribunal e se esse estatuto estivesse em vigor, poderia perfeitamente ser considerado como um crime como um crime contra a humanidade, aquilo, como crimes contra a humanidade, tudo aquilo que lá foi cometido, toda aquela tragédia que lá foi cometida. Portanto, temos aqui crimes contra a humanidade, essencialmente contra populações civis. Mas aqui não há aquele voo específico que existe no crime de genocídio, que é destruir um grupo intelectual. Aqui o que interessa é que haja um ataque sistematizado, generalizado contra populações civis, contra populações civis. Portanto, depois temos aqui várias explanações aqui consagradas, nomeadamente no artigo 7º, número 2, que é um ataque, por exemplo, contra a população civil. Veja-se, para efeitos do número 1, diz-nos a alineado número 2 do artigo 7º, por ataque contra uma população civil, entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos referidos no número 1 contra uma população civil, homicídio, extermínio, escravidão, até o apartheid, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a prossecução dessa política, certo? Contra uma população civil, a sua nota característica. Depois temos os crimes de guerra, no artigo 8º. O Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Tem que ser em larga escala. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por crimes de guerra as violações graves às convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, como vos disse há pouco. É de colocar-lhes na plataforma também as convenções de Genebra. A saber, qualquer um dos seguintes atos dirigido contra pessoas e bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra, que for pertinente. O caso de homicídio doloso, tortura, tratamentos desumanos, ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde. Ora bem, estamos a falar dos ataques, desde logo, violações da Convenção de Genebra, das Convenções de Genebra de 1949. No fundo, estamos exatamente a falar de quê? Estamos a falar de ataques que são cometidos contra presos, prisioneiros de guerra, contra civis indefesos, contra doentes e etc. Certo? Portanto, isto no fundo está aqui de violações ao direito internacional humanitário, assim como outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais. Portanto, no fundo, o que está aqui em causa é a violação do direito da guerra, do ius in bellum. Portanto, como veem, ao passo que os crimes contra a humanidade podem verificar-se em períodos em que não há guerra, certo? No caso dos crimes de guerra, esses são típicos, né, de uma situação de guerra, numa situação em que supõe um crime de agressão, o desenvolvimento daquilo que tradicionalmente se chama um estado de guerra. É isto que nós temos aqui consagrado, precisamente, no artigo 8º, crimes de guerra. Note-se que tem que ser parte integrante de um plano ou de uma política, não é? No âmbito, precisamente, desse estado de guerra. Já aqui nos crimes contra a humanidade, temos um ataque generalizado contra uma população civil que não implica a existência de um estado de guerra. Por isso aqui o artigo 8º tem mais a ver com o sentido da guerra tradicional, ao passo que poderíamos dizer que os crimes contra a humanidade há situações de guerra, mas em sentido muito lato, em sentido muito amplo. Não necessita, para que se verifique um crime, a ocorrência de um crime contra a humanidade, que estejamos num estado de guerra propriamente dito. E, finalmente, temos o crime de agressão. Ora bem, o crime de agressão
Esse sim, o crime de agressão no artigo 8º, no artigo 8º bis, não é? Foi acrescentado precisamente aqui foi aqui acrescentado ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, depois podemos dizer, da definição do crime de agressão, que ficou em aberto, né? Em 2002 estava em aberto, em 98 estava em aberto, e depois em 2010 é que vem a ser definida o crime de agressão. O crime de agressão é um crime de uso da força. Os crimes de guerra são crimes contra o ius in bellum, direito da guerra, mas na guerra. Agora aqui temos o crime de agressão como um crime, é um facto ilícito, censurável, gravemente censurável, por isso é um crime, não é verdade? Implica responsabilidade criminal do seu autor, né? Porque se trata de um crime que vai lesar bens jurídicos essenciais e é objeto de uma censura específica, censura criminal. Ora bem, temos o crime de agressão, é uma violação da proibição da guerra. Hoje, como sabemos, a guerra está proibida, a força está proibida, o uso da força, com algumas exceções que depois vamos ver mais à frente. No caso da legítima defesa, mas isso é o respeito à autorização e ao uso da força. Mas dizemos que o princípio é a proibição do recurso à força. Sabem isto desde o primeiro semestre, quando falamos das normas de jus cogens, das normas imperativas, e no fundo, o que é que estamos a ver aqui? Com a atuação do Tribunal Penal Internacional. O que é que são estes crimes que aqui estão, estes 4 tipos de crimes? São atuações precisamente contra normas imperativas de direito internacional, contra normas de jus cogens, contra normas de direitos humanos, contra normas que proíbem o uso da força, certo? Lembram-se do artigo 2º da Carta das Nações Unidas, onde estão previstas estas normas imperativas. Ora bem, estão aqui também. Quando nós falamos aqui da tipificação dos vários crimes, dos 4 crimes, passam pelo mesmo, encontramos aqui precisamente as lesões que são cometidas contra esses princípios fundamentais que são previstos na Carta das Nações Unidas e que são as normas imperativas de direito internacional que não podem ser derrogadas pelos Estados. Certo? Normas de jus cogens. Ora bem, temos aqui então o crime de agressão, que está previsto no artigo 8º bis. E logo no artigo 8º bis, no número 1, disse o seguinte: para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime de agressão o planeamento, a preparação, o desencadeamento ou a execução por uma pessoa que se encontra em posição de controlar ou conduzir de forma efetiva a ação política ou militar de um Estado. Uma pessoa, um indivíduo, sempre, nunca. Sempre um indivíduo, nunca o Estado. Portanto, em posição de controlar ou conduzir de forma efetiva a ação política ou militar de um Estado, de um ato de agressão que, pelo seu caráter, pela sua gravidade e dimensão, constitua uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. Portanto, temos aqui um crime de agressão, o uso da força, a violação da proibição da guerra. Portanto, não há hoje ius ad bellum, não há direito à guerra. Hoje existe apenas um direito da guerra, quando ela existe na linha grossiana, verbel iuri ac pacis, isto é, do direito da paz e do direito da guerra, significa que há normas que têm que ser cumpridas mesmo em estado de guerra. É o que acontece com o direito internacional humanitário, cuja violação vai redundar nos crimes de guerra que já vimos aqui tipificados no artigo 8º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Note-se ainda, já agora, só para terminar este ponto, que no artigo 8º bis do Estatuto se diz no número 2, que para efeitos do número 1 entende-se por ato de agressão, que é o ato de agressão, o uso da força armada por um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou a independência política de outro Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com a Carta das Nações Unidas, independentemente da existência ou não de uma declaração de guerra. Portanto, temos aqui um ato de agressão de um Estado, um uso da força contra qualquer objetivo que seja contrário a toda e qualquer norma, a todo e qualquer princípio da Carta das Nações Unidas. E, como sabemos, a Carta das Nações Unidas visa fundamentalmente o quê? A manutenção da paz e da segurança internacionais. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, temos então aqui os 4 tipos de crimes, depois temos os elementos constitutivos aqui previstos precisamente
no artigo 9º, que temos aqui no fundo aquilo que é o objeto do processo no Tribunal Penal Internacional. Portanto, desde já, para resumir, só os indivíduos é que podem ser levados ou julgados pelo tribunal, levados ao tribunal ou julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Já vimos, indivíduos maiores de 18 anos, independentemente da sua qualidade oficial, certo? Indivíduo sempre. Depois, pela prática de um destes tipos de crimes que aqui estão, destes 4 tipos, ou um crime de genocídio, ou crime contra a humanidade, ou crimes de guerra, ou crime de agressão. Certo? Primeiro ponto. Uma outra questão que não vou deixar de fazer referência, já tem a ver com, precisamente, a competência ratione ou ratio temporis. Artigo 11. Nunca se esqueçam disto. A competência é a razão do tempo. Lembram-se de eu ter dito há pouco que os ataques às Torres Gêmeas em 2001 de Nova Iorque seriam considerados crimes contra a humanidade que podiam perfeitamente ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional se ele já estivesse a funcionar e se já estivesse em vigor o Estatuto. Ora bem, o Estatuto só entrou em vigor em 2002. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que, independentemente de todas as voltas que se quisesse dar, não era possível julgar eventuais suspeitos pela prática desses crimes pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, por este tribunal, o Tribunal Permanente, por este que é criado e regido pelo Estatuto. Porquê? Porque o Estatuto só entrou em vigor em 2002 e estes crimes foram praticados em 2001. E por isso mesmo é importante aqui o artigo 11, onde se diz competência ratione temporis. O Tribunal só terá competência, notem, número 1, relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do presente Estatuto. Portanto, só depois de 2002 é que é que o Tribunal passou a ter competência para julgar este tipo de crimes. Mas, tendo em conta que só em 2010 é que foi tipificado o crime de agressão e que foi decidido que só a partir de 2017 o Tribunal passava a julgar os crimes de agressão, só a partir de 2017 é que os eventuais indiciados pela prática do crime de agressão, do uso da pforça, artigo 8º bis, é que podiam passar a ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Certo? Competência em razão do tempo. Só depois da entrada em vigor do Estatuto e só depois da entrada em funcionamento do Tribunal. Diz-nos o número 2 ainda que se um Estado se tornar parte no presente Estatuto depois da sua entrada em vigor, o Tribunal só poderá exercer a sua competência em relação aos crimes cometidos depois da entrada em vigor do presente Estatuto relativamente a esse Estado. Ora bem, esta é a regra geral. Imaginemos que um Estado aderiu ao Estatuto em 2008. Tinha cometido eventualmente um crime, suponhamos, em 2000, um indivíduo qualquer desse Estado, o crime tinha sido cometido em 2004. Não podia julgar esse crime relativamente a esse indivíduo, portanto, porque o Estatuto não era aplicável a esse Estado. Estão-me a fazer entender? Portanto, isto significa que só entra em vigor em relação ao Estado, a partir o Tribunal só pode exercer a sua competência depois do Estado, desse tal Estado, ter aderido e depois de ter entrado em vigor relativamente a ele. Certo? Portanto, isto é muito relevante e é muito importante que tenhamos presente. Ora bem, portanto, a competência em razão do tempo. A competência em razão do tempo. Por isso, já agora, faço-lhes também aqui, ainda estamos nesta abordagem, uma referência, precisamente a quê? Uma referência ao artigo 24. Porque o artigo 24 é também um artigo muito relevante, porque consagra um princípio muito importante, que os senhores depois vão estudar no direito penal, que é precisamente o princípio da não retroatividade.
né? O princípio da não retroatividade das leis penais. Aliás, esse princípio da não retroatividade e o princípio da legalidade penal, que também está aqui consagrado no artigo 20, 22, 20 e 23, estão previstos na nossa Constituição. Já lá vamos. Isto depois irão estudar no direito penal e no direito processual penal. É um princípio fundamental, um subprincípio do Estado de Direito, a não retroatividade da lei penal. O que é que diz o artigo 24? Diz-nos especificamente o seguinte: não retroatividade em razão da pessoa. Nenhuma pessoa, nenhum indivíduo, número 1, será considerada criminalmente responsável, de acordo com o presente Estatuto, por uma conduta anterior à entrada em vigor do presente Estatuto. Ou seja, no fundo, aquilo que tínhamos visto há pouco. Nenhuma pessoa será criminalmente responsável por uma conduta anterior à entrada em vigor do presente Estatuto. Há pouco tínhamos visto que, ratio temporis, este Estatuto só se aplica aos Estados, depois só se aplicará aos Estados e só entrará em vigor em relação a eles depois de eles terem aderido, não é? Portanto, só depois de entrada em vigor relativamente àquele Estado. Relativamente àquele Estado, mas depois da sua adesão ao Estatuto. Se ele aderiu em 2008, só a partir daí é que ele passa a vigorar relativamente a ele. Como já vimos também, nos termos do número 1 do artigo 11, né, o Tribunal só teria competência relativamente a crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto. Só depois da entrada em vigor do Estatuto. Relativamente a uma pessoa, ratio personae. Ora bem, temos o ratione personae. Temos exatamente a mesma lógica aqui prevista no artigo 24, número 1. Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, né, por uma conduta anterior à entrada em vigor do presente Estatuto. Imaginemos que há um cidadão português que tinha praticado um determinado crime, o ato consubstanciava-se o ato que tinha praticado, consubstanciava-se num crime, que seria um crime de guerra, um crime de genocídio, em 1999. Ora bem, até que o Estatuto já tinha entrado em vigor relativamente em Portugal a partir de 2002, mas como tinha sido o crime praticado em 99 por aquele cidadão português, obviamente que não lhe podia ser aplicado o Estatuto, nem ele podia ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Porquê? Porque a conduta era anterior à entrada em vigor do Estatuto. Tinha sido em 2002, porque o crime tinha sido praticado em 99. Certo? Ora bem, isto significa, por outro lado, que há aqui uma nota fundamental, o número 2 do artigo 24. Se o direito aplicável a um caso for modificado antes de proferida a sentença definitiva, aplicar-se-á o direito mais favorável à pessoa objeto de inquérito, acusada ou condenada. Ora bem, o que é que isto significa? Isto significa nada mais, nada menos de que se deve aplicar, chamado no fundo, a aplicação da lei mais favorável. Aqui não é da lei mais favorável, aqui podemos dizer que é das normas mais favoráveis. Não se fala da lei propriamente, das normas mais favoráveis. O que é que acontece? Se imaginemos que há um determinado indivíduo, como vamos ver, está a ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Imaginemos que ele foi indiciado logo em 2007, foi acusado em 2008 e, eventualmente, até podemos dizer que veio a ser condenado. Ora bem, se ele veio a ser condenado, obviamente que foi condenado de acordo com o direito em vigor à data da condenação. Porém, quando foi acusado, ou quando foi indiciado, ainda antes, né? Imaginemos que aí as penas eram mais gravosas. Imaginemos que mais tarde o direito é modificado. Se for modificado, antes de ser proferida a decisão final, isto significa que se aplica sempre o direito mais favorável. Se o direito, a partir desse momento, foi considerado aplicável, passa a ser menos gravoso para esse indivíduo. Imaginemos que a pena era de 20 anos e depois passa a 10, ou passa a 15. Era de 20 quando ele tinha sido acusado, mas depois mais tarde passou a 20.
passou a 20, perdão, passou a 15. Aplica-se sempre o direito mais favorável. Do mesmo modo que, se a pena, obviamente, se a pena viesse a ser aumentada, também se continuava a aplicar a lei mais favorável, a lei que tinha sido da prática, ao momento da prática do ato, ao momento em que ele foi acusado, ao momento em que ele foi indiciado, certo? Portanto, aplica-se sempre a lei mais favorável. Se o direito aplicável a um caso for modificado antes da sentença definitiva, aplicar-se-á o direito mais favorável à pessoa objeto do inquérito, acusada ou condenada. Imaginemos que estava em fase de recurso. Estava em fase de recurso, mesmo aí, portanto, o direito tinha sido modificado, pois aplica-lhe sempre a lei mais favorável. Se a pena tinha diminuído, era essa norma posterior mais favorável que se lhe aplicava e não a norma anterior. Estão a ver? Isto, no fundo, são normas que visam também a proteção do arguido, como vamos ver isto no direito penal e no direito processual penal português, estão lá todos estes princípios, nomeadamente na própria Constituição. Na Constituição. Finalmente, já agora, não esqueçam também, já que estamos a falar nisto, dar aqui uma questão de olhos para o artigo 22 e para o artigo 23. É o princípio da legalidade, entre aspas, penal. Onde se diz no número 2 o seguinte: nenhuma pessoa poderá ser considerada criminalmente responsável, nenhum indivíduo, pelos termos do presente estatuto, a menos que a sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime da competência do tribunal. Ou seja, isto significa que alguém só pode ser condenado se uma determinada conduta, no momento em que ela foi praticada, já era considerada como crime aqui perante o estatuto. Imaginemos, só pode ser condenada uma determinada pessoa. Imaginemos que agora vinha a considerar-se aqui também o crime de pirataria, a partir de uma determinada altura, portanto, a partir de 2021. Ora bem, alguém que tivesse praticado um crime de pirataria em 2019, mas como ainda não estava aqui no Estatuto, logo não era considerado crime em face do Estatuto, logo não podia ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Vocês me entender? Certo? Portanto, só é a mesma coisa que dizer o seguinte: transportando isto para o direito português, por exemplo, ou para o ordenamento jurídico português, imaginemos que um determinado indivíduo, hoje, fumar cigarros, tabaco, não é crime. Imaginemos que daqui por 5 anos fumar tabaco é considerado crime. Então enchiam as cadeias outra vez, porque efetivamente todas as pessoas que tinham fumado até aí, tinham fumado, mas no momento em que fumaram, como agora, por exemplo, em 2020, não é crime. Portanto, alguém só pode ser condenado, só pode ser considerado criminalmente responsável quando a sua conduta, o ato, que constitui um crime, o fosse no momento em que ela foi praticada. No momento em que ela fosse praticada. Portanto, já fosse considerada nesse momento. Portanto, só pode ser condenado por um determinado crime alguém, por exemplo, que praticou um determinado ato em 2010, é preciso que em 2010, nesse momento, já aquela conduta fosse crime. Porque se o não era em 2010 e venha a ser em 2022, não era por facto de o ser em 2022 que quem praticou esse ato em 2010 podia ser condenado. Portanto, nunca se esqueçam que o direito penal é o direito mais gravoso, são os atos mais censuráveis do ponto de vista jurídico e, portanto, implicam sanções mais graves, nomeadamente a restrição da liberdade. E nessa medida é preciso também assegurar cautelas relativamente aos próprios arguidos. Ora, o mesmo se aplica ao crime, também se aplica à pena, não é? Portanto, no fundo, ninguém pode ser considerado criminalmente responsável. Não pode haver um processo de crime contra uma pessoa cuja conduta que adotou em determinado momento, a essa data não era considerado crime. E, por outro lado, também o artigo 23, quando diz que nulla poena sine lege. Bem, isto é o princípio do nullum crimen sine lege. Não há crime se não houver lei. Nulla poena sine lege. Não há pena se não houver lei. Isto é, qualquer pessoa condenada pelo tribunal só poderá ser punida em conformidade com as disposições do presente estatuto. Só poderá ser em conformidade. Ou seja, de acordo com as penas que estão aqui consideradas no estatuto. E que se reportam, obviamente, à data da prática do crime. Certo? Aliás, já vimos isso precisamente através do artigo 24, número 2. Portanto, aplica-se sempre
o direito mais favorável. Ora bem, portanto, isto significa então que quando estamos perante estas situações, temos, em primeiro lugar, essa ideia de que só pode aplicar-se o estatuto e alguém só pode ser condenado pelo tribunal, ou julgado ou condenado pelo tribunal, se essa conduta já era considerada crime à data em que foi praticada, portanto, é preciso que o Estatuto já vigorasse em essa data. Se foi anterior à entrada em vigor do Estatuto, não pode ninguém pode vir a ser julgado ou condenado, no primeiro ponto. Depois, isto significa que é preciso que esteja previsto nesse momento o crime no Estatuto, e só aqueles, é o que diz o artigo 22, não há crime se não houver lei, e depois é preciso que a pena já esteja prevista. Em qualquer dessas circunstâncias, se alguém vier a ser julgado ou estiver a ser julgado no Tribunal Penal Internacional e se for alterado o direito, nomeadamente no que respeita à pena, isto significa que lhe será sempre aplicado o direito mais favorável. Isto é típico do Estado de Direito, do princípio do Estado de Direito, que, como eu digo, está aqui também previsto na nossa Constituição. Então, se formos a ver, a nossa Constituição tem aqui as garantias em processo criminal, logo no artigo 32, mas no artigo 29, temos aqui a chamada Constituição Penal e Processual Penal. O artigo 29 da Constituição diz, na aplicação da lei criminal, diz mais ou menos aquilo que já está aqui também no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Ninguém pode ser sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a ação ou omissão, nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior. Isto significa, então, que estamos aqui perante o princípio do nullum crimen sine lege. Diz o número 3 do artigo 29, não podem ser aplicadas penas ou medidas de segurança que não estejam expressamente combinadas em lei anterior. Nulla pena sine lege. No fundo, é isto. O número 1 do artigo 29 da nossa Constituição e o número 3 correspondem, no fundo, ao artigo 22 e ao artigo 23 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Tenham sempre ao lado a Constituição. Isso sempre é sempre importante. São princípios típicos do macroprincípio do macroprincípio do Estado, do macroprincípio do Estado de Direito, certo? Macroprincípio do Estado de Direito. Ora bem, isto significa então que temos aqui estes princípios fundamentais relativamente à aplicação do Estatuto, de modo como ele vincula os Estados, e depois a sua aplicação também aos indivíduos, mais propriamente o julgamento destes indivíduos, ou dos indivíduos indiciados, perante o Tribunal Penal Internacional. Mas ficam estas duas ideias. Nunca, mas por nunca ser, se pode aplicar este estatuto e, portanto, os indivíduos podem vir a ser julgados no Tribunal Penal Internacional se a sua conduta foi praticada antes de entrada em vigor do estatuto, antes de 2002. Certo? Nem vincula aos Estados, o estatuto também, antes da adesão desses Estados, mesmo que este tenha inventado posteriormente a 2002. Certo? Portanto, por outro lado, se houver uma alteração de direito que seja mais favorável ao arguido, aplicar-se-á sempre no julgamento esse princípio, certo? Esse princípio, ou seja, o princípio da aplicação do direito mais favorável ao arguido. Já agora, no âmbito do processo penal, no Tribunal Penal Internacional, vigora a regra do ne bis in idem. Isto é uma norma típica do direito processual penal e note-se que também, ou do direito penal, e note-se que está prevista também na nossa Constituição, no artigo 29, número 5, quando se diz que ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime. Ora, o artigo 20, número 1, precisamente do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, diz isto: salvo disposição em contrário do presente Estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo Tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais
este já tenha condenado ou absolvido. Isto relativamente ao tribunal. Se for julgado uma vez pelo tribunal, não pode vir depois a ser novamente julgada pelos mesmos factos. Isso seria repetir o julgamento perante os mesmos factos. Então, está proibido, nem vis in idem. Ninguém pode ser julgado às vezes pelo mesmo facto. Depois diz o número 2, que é muito importante. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao qual já tenha sido condenada ou absolvida pelo tribunal. Ou seja, significa que um tribunal nacional não pode condenar, não pode vir julgar um indivíduo pela prática de um destes crimes, destes 4 tipos de crimes, se ele já foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Estão a ver? Segunda situação. Primeira, este tribunal não pode julgar 2 vezes. Segunda, um tribunal nacional não pode julgar uma pessoa que já tenha sido julgada pelo Tribunal Penal Internacional por estes crimes, por estes 4 tipos de crimes. Artigo 5º. Terceiro, o tribunal, terceira situação, não poderá julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal, isto é, por um tribunal nacional, por atos punidos pelos artigos 6, 7, 8 ou 8º bis, a menos que esse outro tribunal o processo não tivesse corrido bem, como depois vamos ver à frente, e não tivesse sido verdadeiramente julgado, ou com isenção, com imparcialidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer nada mais nada menos o seguinte, é que um indivíduo, se for julgado pelo Tribunal Penal Internacional, é só julgado uma vez pela prática de um crime de justiça, pela prática de um crime de guerra. Sim, senhor. Não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Número 1. Depois, não pode ser julgado pelo Tribunal Nacional, se já tivesse sido julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Número 2. Terceiro, não pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, se já tivesse sido julgado por um Tribunal Nacional. Sempre aqueles crimes. Artigo 6º, 7º, 8º e 8º bis. A menos que, cá estão as 2 exceções, e aqui é o caráter complementar ou subsidiário, isto é, imaginemos uma pessoa já foi julgada por um Tribunal Nacional. Em princípio, diz no número 3 do artigo 20, não pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Mas, exceto se tenha tido por objetivo o julgamento pelo Tribunal Nacional subtrair o arguido à sua responsabilidade criminal por crimes da competência do Tribunal. Imaginemos que o Tribunal julgou e foi uma farsa. O Tribunal Nacional. O Tribunal Penal Internacional quer precisamente julgar esses crimes, os indivíduos que foram responsáveis pela prática desses crimes, mesmo havendo farsa, precisamente para evitar essas farsas. E então aí ele poderá excepcionalmente chamar a si um julgamento, haver um segundo julgamento que será no fundo o primeiro, porque o primeiro julgamento que foi efetuado pelo Tribunal Nacional praticamente não teve efeito nenhum, não teve resultado nenhum. Ou então não tenha conduzido de forma independente ou imparcial o julgamento. O que é que isto significa? Esta terceira situação vem dizer o seguinte: o indivíduo A, que é nacional do Estado B, foi julgado até pelo Estado B por um crime de genocídio, de acordo com a sua legislação nacional, como deveria ser. Porém, e em princípio já não poderia ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, certo? Poderia ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Porém, o Estatuto prevê 2 exceções. Aqui, no artigo 20, número 3, 2 exceções quais são? As exceções que permitem ao Tribunal Penal Internacional julgar esse indivíduo, mesmo que, entre aspas, aparentemente ele já tenha sido julgado por um Tribunal Nacional. O que é que isto quer dizer? Porquê? Porque precisamente porque descobriu-se que aquele julgamento foi uma farsa, a que diz a linha A, foi subtrair, no fundo, ou através daquele teatro, daquele julgamento, foi uma forma de quê? De dizer, e provavelmente uma absolvição, e dizer, nós vamos subtrair aqui o fulano A, o indivíduo A ou B, à responsabilidade internacional penal. E vamos julgá-lo, fazer de conta que o julgamos nós. E depois vai estar o tribunal bem a descobrir. Ou a linha B, se verifica que efetivamente não houve imparcialidade, não houve independência em conformidade com as garantias de um processo equitativo reconhecido pelo direito internacional, ou tenha sido conduzido de maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter aquela pessoa à justiça. Ou seja, quer nestas duas circunstâncias, são nada mais nada menos do que 2 exceções essas que permitem que o Tribunal Penal Internacional
Mesmo assim, ele pesa, embora aparentemente o indivíduo já tenha sido julgado pelos tribunais nacionais, como deve ser, né? Porque, como sabemos, o Tribunal Penal Internacional é complementar, é subsidiário. Os tribunais de primeira instância, entre aspas, ou em primeira linha, que devem julgar por crimes internacionais, são os tribunais nacionais, mas é preciso serem julgamentos sérios. Se não forem julgamentos sérios, então não há julgamento. Se não há julgamento, não há justiça, e ele ficava irremediavelmente por julgar, ou seria irremediavelmente irresponsável. E então aí teremos o Tribunal Penal Internacional a julgar, certo? Nunca se esqueçam destes princípios. Ninguém pode ser julgado às vezes pelo mesmo crime, cá está pelos mesmos factos que tipificam um determinado crime, artigo 20, e depois, princípio da legalidade penal. Nulo cumprimento sine lege, nula plena sine lege, 22 e 23, e a não retroatividade é razão da pessoa, não é? Já vimos há pouco, só pode ser julgado por uma conduta anterior que tenha sido praticada ao Estatuto, uma conduta anterior ao Estatuto, e ainda nos termos do artigo 11, em que o Tribunal só tem competência relativamente aos crimes que foram cometidos depois de entrada em vigor do Estatuto. Antes de entrada em vigor do Estatuto, não pode julgar crimes, nem muito menos, antes de entrada em vigor do Estatuto, relativamente a um determinado Estado. Portanto, há aqui um aspecto que fica agora aqui pendente, que tem a ver com esta questão, é saber, então, como é que se processa essa complementariedade? Como é que se processa essa subsidiariedade? Já vimos que pode haver choques, não é verdade? Conflitos quase de jurisdição, é saber se deve ser o Tribunal Penal Internacional a julgar ou se deve ser o Tribunal Nacional. Como eu já disse aos senhores, diz logo, o artigo 1º, diz logo, o preâmbulo, este tribunal é complementar e é subsidiário. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, espera-se que sejam as jurisdições nacionais a julgar os indivíduos. Né? Se um determinado sujeito, que até era presidente daquele Estado, né, em determinado momento histórico, já estava em vigor o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, praticou algum destes crimes, né, ou há indícios que ele praticou factos que correspondem a este tipo de crime, em primeiro lugar, entende-se que quem o deve julgar devem ser os tribunais do Estado, certo? Devem ser os tribunais do Estado, os tribunais nacionais, de acordo com a sua lei nacional. Né? Vimos isso. Nós temos, inclusive, a nossa lei nacional. Né? Falamos disso na aula passada, quando falamos da lei, né, número 31 de 2004, de 22 de julho, né? Direito Internacional Humanitário. Portanto, é o direito dos crimes internacionais, mas constante da lei nacional. Primeiro devem ser os tribunais nacionais. Só se o não for, é que depois entra o Tribunal Penal Internacional em ação. E por isso mesmo aqui se diz que, efetivamente, se o Tribunal, quando falamos do princípio de nebis in idem, se o Tribunal Nacional, o interno, já julgou o indivíduo pela prática de um crime genocídio, não vai o Tribunal Penal Internacional julgá-lo a seguir. A menos que se tenham verificado aquelas duas exceções que referimos há pouco. Isto é, não haver imparcialidade, não haver objetividade, ou então, por simplesmente, querer subtrair o indivíduo a julgamento. Certo? Ora bem, isto é o que eu queria desde já dizer, que é muito relevante de ver até que ponto é que efetivamente se impõe esta complementaridade. Ora, mas, como também já lhes disse, em última instância, e depois como iremos ver, o Tribunal Penal Internacional é sempre, notem, o tribunal que tem a última palavra. É ele que vai dizer, agora, depois, quando analisarmos aqui, precisamente, e vamos analisar os artigos 17, 18, 19, principalmente 17, 18 e 19, iremos ver que, do Estatuto, iremos ver que, efetivamente, podem surgir conflitos de jurisdição. Quem é que vai julgar? O Tribunal Nacional ou o Tribunal Penal Internacional? Porém, a última palavra será sempre do Tribunal Penal Internacional. Isto é, o Tribunal Penal Internacional é que vai dizer, em última instância, quem é que deve julgar aquele crime. Se é ele, o Tribunal Penal Internacional, se aceita o julgamento por parte dos tribunais nacionais. É que o Tribunal Nacional pode dizer, porque eu estou a julgar. Está bem, mas vamos ver se está a julgar mesmo ou se está a fazer conta que julga. É porque se está a fazer conta que julga, então, a título complementar e subsidiário, quem julga é o Tribunal Penal Internacional. E chama assim o julgamento. Ou mantém o processo nas suas mãos. E nem sequer vai permitir que o Tribunal Nacional tenha a pretensão aparente de julgar.
Porquê? Porque ele não lhe dá mostras, não lhe dá garantias de imparcialidade e de que venha efetuar um julgamento. Até que muitas das vezes, justo, até que muitas das vezes, quando se trata de julgados nacionais que ocuparam determinados lugares da esfera do Estado, o que acontece também é que são os próprios tribunais nacionais que pretendem branquear a coisa e fazer um julgamento fantoche desses indivíduos que praticaram esses crimes. E é para isso que o Tribunal Penal Internacional serve, para dizer, não, este julgamento não foi bem feito, ou não vai ser bem feito, ou não está a ser bem feito. Então vou ser eu que julgo, não confio nos tribunais nacionais. Até porque muitas vezes não é só uma questão de vontade, como vamos ver. É uma questão da justiça nacional nem sequer estar a funcionar. Imaginemos que é um Estado que sucede a uma guerra, em que está totalmente destroçada a justiça. O sistema, o aparelho de justiça, nem sequer há tribunais a funcionar. Não é possível. Portanto, só atuando o Tribunal Penal Internacional. Estão a fazer entender? E é nesta medida que tem o relevo, que o Tribunal Penal Internacional tem este relevo, determinante, que assume um relevo determinante, que é precisamente a possibilidade de vir colmatar falhas da justiça nacional relativamente ao julgamento de indivíduos, sempre indivíduos, pela prática de crimes internacionais com dimensão internacional. Estes 4 tipos de crime, nunca se esqueçam, 4 tipos de crime. Mas, em última instância, quem vai decidir sempre é o Tribunal Penal Internacional. Não é um tribunal de recurso, mas funciona como o tribunal que tem a última palavra. Note-se que a importância deste tribunal ficou a refletir-se, inclusive, na alteração da nossa Constituição. Foi a revisão, a quinta revisão constitucional. A quinta revisão constitucional, logo podemos dizer que vem em 2001, precisamente, proceder a uma alteração do artigo 7º, da Constituição, precisamente para quê? Para que haja compatibilidade do Estatuto do Tribunal Penal Internacional com a Constituição Portuguesa. Eu diria mesmo o facto, tem a ver até com as próprias penas. É porque o Tribunal Penal Internacional pode condenar a prisão perpétua. Ora, a nossa Constituição proíbe em geral a prisão perpétua. E é importante ter presente que, por força da introdução do número 7 do artigo 7º, que o senhor já conhece muito bem, nas relações internacionais, esta incompatibilidade deixou de existir. Todas as normas constitucionais têm o mesmo valor, portanto, a norma que proíbe a prisão perpétua tem o mesmo valor que esta norma que aqui está, em termos de aceitação do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. E esse problema aí ficou resolvido. Não é? Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa humana, cá está, e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional nas condições de complementariedade e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma. Ou seja, adotar, em termos de complementariedade, cá está, em primeiro estamos nós, depois estará o Tribunal Penal Internacional, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E aqui, por exemplo, um eventual conflito que fosse suscitado relativamente à prisão perpétua, e sempre a Constituição proíbe e nós fazemos parte de um estatuto. Não, mas é que nós temos aqui uma norma específica na Constituição, introduzida em 2001, que vem precisamente dizer não. Neste caso especial, do Tribunal Penal Internacional, vigoram as normas do Tribunal Penal. Aceitamos as normas do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Logo também, por exemplo, no âmbito do que diz respeito à pena de prisão perpétua, ela passa a ser legítima precisamente por força só naquele caso, obviamente, nos casos do Tribunal Penal Internacional. Sabem, quer dizer, os crimes são de tal modo graves que podem justificar esta situação. Assim como são imprescritíveis, não prescrevem, os crimes não prescrevem, não prescreve o crime nem a pena, nem o procedimento criminal nem a pena. A ideia de imprescritibilidade são imprescritíveis, aliás, note-se que significa que não há
que não há limite de tempo, não sei se estou a fazer entender, para iniciar o processo criminal. As pessoas, já foi cometido há 7 anos, já foi cometido há 5. Não, não interessa. Não há limite de tempo. São muito graves para se impor um limite de tempo. E então diz o artigo 29 do Estatuto, diz isto: os crimes da competência não prescrevem. Não prescrevem. Os crimes da competência do Tribunal não prescrevem. E note-se que no próprio Estatuto também temos aqui as penas aplicáveis no artigo 77. O Tribunal só pode impor à pessoa condenada por um dos crimes previstos no Presidente uma das seguintes penas: pena de prisão até ao limite de 30 anos ou pena de prisão perpétua. Ora bem, isto sem prejuízo do previsto no artigo 110. Ou seja, no fundo, podemos dizer que nem prescrevem os crimes, nem prescrevem as penas. Nem prescrevem os crimes, nem prescrevem as penas. Portanto, isto significa que é extremamente importante pela sua gravidade. Pela sua gravidade. Por outro lado, já agora, notem que não há limite, não há aquela ideia da segurança jurídica, aqui a justiça sobreposta à questão da segurança jurídica. Portanto, alguém pode ser julgado muito mais tarde, um período de tempo extremamente distante relativamente ao momento em que o crime foi praticado. Não é, normalmente costuma ser prescreveu o procedimento criminal. Significa que depois de ter sido praticado um crime, ao fim de 10 anos, prescreveu. Já ninguém pode ser condenado. Ora bem, nada disso. Aqui, no direito internacional penal, no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, são de tal modo graves estes 4 tipos de crimes que, como vimos nos termos do artigo 29, os crimes não prescrevem. Não prescrevem. E mesmo a pena cumprida, que foi cumprida, o cumprimento da pena. Note-se que, como eu tinha a dizer, não é na Constituição, mas, como tínhamos visto, já no âmbito do direito internacional penal, do direito internacional penal, diria eu, do direito, a questão da previsão dos crimes internacionais, a questão da previsão dos crimes internacionais no direito interno, aqui a procura da nossa legislação, a legislação interna, que falamos na última aula, portanto, precisamente da Lei número 31/2004, note-se que eles também são considerados tão graves, os crimes que aqui estão, no artigo 8º, 9º, etc., que o artigo 7º da nossa lei interna também prevê essa imprescritibilidade. Mesmo quando são julgados internamente pelos tribunais nacionais. O procedimento criminal e as penas impostas pelos crimes de genocídio contra a humanidade, de guerra, são imprescritíveis. São imprescritíveis. A ideia de que não há limite de tempo. Não há limite de tempo, não há um prazo que tenha que ser cumprido para iniciar aquele procedimento criminal. Se um indivíduo praticou um crime em 2007, não significa que ele em 2024 não possa vir a ser julgado e não possa ter que cumprir essa pena. Certo? Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, no fundo, já avançamos muito no direito internacional penal, no estatuto. Falta-nos só ver aquela questão relativa a essa concorrência, podemos dizer, jurisdição interna e jurisdição internacional, jurisdição interna e jurisdição internacional, ou do Tribunal Penal Internacional, no âmbito daqueles artigos, mas, precisamente para isso, eu vou enviar-lhes um caso prático e agora vou terminar. No fundo, já foram mais 2 aulas, mas ainda vou dar mais uma. Pensei que as férias da Páscoa começam agora, mas vai haver mais uma para resolvermos estes 2 casos práticos que aqui tenho. Depois não quer dizer que na parte final não possamos depois fazer isto no âmbito do macro caso prático, não é verdade? Mas agora vamos atender essencialmente a este ponto e eu vou já dedicar-lhes aqui um caso, para que fique já claro e as pessoas possam começar já a trabalhar e a aplicar o Estatuto, ou a pensar na aplicação do Estatuto,
certo? Ora bem, vamos lá escrever como fazemos nas aulas. Já fica para a próxima aula que eu espero lecionar já muito em breve, e ficamos já assim absolvidos do direito internacional penal antes da Páscoa. Está bem? Ora bem, vamos lá então. Resolva a seguinte hipótese prática, organizando na sua resposta um discurso coerente e fundamentado nos preceitos normativos do direito internacional público. Agora notem, devem entender as datas. Em 6 de abril de 2011, o cidadão croata Davor Ivkovic, eu costumo dizer que parece um avançado do Porto, Davor Ivkovic, foi detido pelas autoridades policiais croatas na capital Zagreb. Ponto. Este cidadão tinha sido indiciado lá pela prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, tendo o procurador do Tribunal Penal Internacional dado início a um inquérito sobre os referidos crimes a 4 de janeiro de 2011. Portanto, estamos a referir-nos ainda à atuação do Tribunal Penal Internacional. Portanto, ele foi detido em 6 de abril de 2011, indiciado pela prática de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, porque o procurador, que é o procurador que corresponde, no fundo, ao nosso Ministério Público, a quem são denunciadas práticas correspondentes àqueles crimes, aos 4 tipos de crimes, tinha precisamente dado início a um inquérito, o início ao processo, sendo que o processo do inquérito tem que ser sempre aprovado pelo juiz de instrução, como vamos ver. Sobre os referidos crimes, no dia 4 de janeiro de 2011. Portanto, isto significa que ele foi detido a 6 de abril e já tinha sido, o inquérito tinha sido iniciado a 4 de janeiro de 2011. Paralelamente, isto agora é que é importante, o Ministério Público do Estado da Croácia, portanto, estamos a falar do julgamento agora interno, a atuação dos tribunais internos do Tribunal da Croácia, o Ministério Público do Estado da Croácia abriram um inquérito a 12 de fevereiro de 2001, respeitante à prática daqueles crimes, daquele tipo de crimes, pelo cidadão Davor Ivkovic, e que conduziu à sua detenção no dia 6 de abril de 2011. Ou seja, temos um inquérito que é aberto pelo Procurador do Tribunal Penal Internacional a 4 de janeiro de 2011, mas já tinha sido aberto um inquérito no Estado da Croácia a 12 de fevereiro de 2001 e veio a ser detido em 6 de abril de 2011. Como veem, há uma disparidade muito grande de tempo e há aqui algo que nos deixa dúvidas, não é? Como é que está tanto tempo sem ser detido, quando o próprio inquérito na Croácia já tinha sido aberto em 2001. Hoje, o cidadão Davor Ivkovic é notificado, hoje estamos em junho de 2011, portanto, passados uns meses, é a altura em que este caso surgiu, Dr. Jonatas Machado. O cidadão Davor Ivkovic é notificado para ser interrogado pelo juiz de instrução do Tribunal Criminal de Primeira Instância de Zagreb. Portanto, foi notificado para ser interrogado pelo juiz de instrução do tribunal. Portanto, está o processo para correr em Zagreb, na Croácia. Agora vejam, é que as pessoas vão ter que ter cuidado e podem colocar até mais do que uma hipótese. Diga, justificando, qual o tribunal competente para, em primeira linha, conhecer da questão relativa à prática de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade praticados pelo cidadão Davor Ivkovic. Não deixe de referir na sua resposta se e em que termos pode o Tribunal Penal Internacional intervir no julgamento desta questão. Ora bem, como vamos ver, aqui é que se vai colocar a questão. Saber se deve ser um Tribunal Penal Internacional a julgar este indivíduo, se pode ser o Tribunal Nacional. De qualquer modo, lembrem-se sempre dos requisitos, dos princípios da aplicação ratio temporis,
ratio personae. Isto é o que os senhores vão ver agora depois de analisarem este caso. E devem fazer sempre, como sabem, uma referência com cabeça, tronco e membro, princípio, meio e fim. Tem que dizer o que é que está aqui, justiça nacional, etc. Eu não sei nada. Portanto, têm sempre que fazer o enquadramento e depois atender efetivamente a estas situações, certo? Portanto, queria que começassem já a tratar deste caso e depois na próxima aula, que vai ser muito em breve. Olha, hoje acabei praticamente por dar 2 horas, já foi quase em 2 horas. Temos aqui um caso que é muito interessante. Né? Um caso que é muito interessante, porque efetivamente leva-nos precisamente para a análise daqueles preceitos que eu disse que tínhamos que analisar ainda. Que tem a ver precisamente com o quê? Desde logo, o artigo podem analisar a denúncia ao procurador, depois a questão da admissibilidade do artigo 17, decisões sobre a admissibilidade do artigo 18 e o artigo 19, que é a impugnação da jurisdição do tribunal ou da admissibilidade do caso. É que pode suceder, como disse, muitas das vezes são os tribunais nacionais que querem concorrer com o Tribunal Penal Internacional para evitar que seja o Tribunal Penal Internacional a julgar. Agora resta saber se o Tribunal Penal Internacional pode, nos termos do Estatuto, e em que termos é que pode. Certo? Ora bem, visto isto, depois, na próxima aula, então, com mais um caso prático, para já, terminaremos esta matéria relativamente ao Tribunal Penal Internacional, depois iremos fazer casos práticos no fim, mas com outras matérias já relacionadas com o exercício do Tribunal Internacional de Justiça, a questão da legítima defesa e etc. Está bem? E o uso da força no direito internacional. Agora, vamos já ver este caso, irei editar-vos depois um outro caso e vou colocar isto na plataforma, e os senhores depois vão, eu não sei até se já lhes tinha editado, acho que não, temos um outro caso lá na plataforma que depois, então depois também iremos analisar, certo? Bem, estamos a terminar a matéria do direito internacional, direito internacional penal, acho que isto vai ficar tudo claro, mais claro que nas aulas, era só com as perguntas, mas quando quiserem depois façam isso, enviem e eu depois dou-lhes uma resposta geral para todos, está bem? E depois vamos ver então como se é possível fazer alguma intervenção em termos de, como é que se diz isto? É uma aula que seja em simultâneo, não é? Mas vamos agora devagarinho, já temos esta primeira parte da matéria, e depois, terminada esta matéria na próxima aula, entraremos no direito internacional económico, mas essencialmente, volto a frisar-lhes, o direito da Organização Mundial de Comércio, e peço-lhes que tenham à mão o tratado, o acordo GATT, principalmente os 3 primeiros artigos, e ainda também o memorando sobre o órgão de resolução de litígios e o funcionamento do órgão de resolução de litígios, porque isso é uma matéria que o Sr. Jonas Machado normalmente gosta muito de divulgar no direito internacional e económico e que aparece com frequência nos exames. Bem, desejo-lhes então um bom estudo e tudo continua correndo. Se houver alguma coisa que não esteja bem, façam o favor de me dizer. As informáticas comigo, o direito ainda vai lá arrumar. Agora as informáticas pode haver alguma coisa que não corra tudo bem. Está certo? Mas lembrem-se sempre que estou à disposição dos seus para tudo e tenho a certeza que não vão ter dificuldades de maior. Só espero que isto passe tudo depressa para depois continuarmos com a nossa vida normal. Está bem? Muito obrigado, tenho muita saúde, é o que importa. Um abraço.